Muito bom dia a todos, meus queridos, prazer imenso estar com vocês aqui nessa manhã. Eu sou um pouco fotofóbico, não sei se você sabe o que é isso. Eu não quis vir de óculos escuros para não me assemelhar a um líder do passado. Mas um prazer imenso estarmos juntos aqui nessa manhã. E eu peço a Deus que abençoe a sua vida, com a sua graça, a misericórdia, o amor e a disciplina indispensáveis para cada um de nós. Tá bom? Não sei se você já ouviu um antigo ditado que diz o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas. Você já viu? Muito bem. Olha, é uma frase que hoje, queridos, vai precisar ser explicada, porque a maioria das pessoas já não usa mais cadernos com linhas e folhas pautadas, não é verdade? Para escrever. Até se você quiser ver no bolso da sua cadeira à frente, tem uma folhinha como essa, de anotação. Imagina só se as linhas dessa folha fossem tortas. Como é que você iria escrever corretamente? Mas esse ditado, queridos, queria dizer que Deus, mesmo diante de uma folha com linhas sinuosas, que seria a nossa própria vida, Ele consegue escrever de uma maneira maravilhosamente correta, perfeita, no sentido de nos orientar em todos os sentidos, se nós o permitirmos. Por isso eu lhe pergunto, mesmo não enxergando você direito, você já questionou a maneira de Deus escrever em sua vida? Você quer compartilhar um momento com a pessoa ao seu lado, se você puder, quiser, diga aí sim ou não. Não, já questionei. Não, nunca questionei, não me lembro. Talvez você já tenha se perguntado se Deus existisse, porque temos tanta maldade no mundo. Ou então você já deve ter inquirido, por que Deus fez isso e não fez aquilo? Já passou por alguma situação assim? Sem dúvida todo mundo já questionou a Deus. Mas o mais interessante é olharmos um casal na Bíblia que se viu no meio de situações que também não podia controlar e teve que decidir como é que ele iria se posicionar diante de tudo aquilo que ele estava vivendo. Eu estou falando de um casal muito conhecido nessa época do ano, Yosef e Mariam. Conhecem? Ah, sim, desculpe, José e Maria, são os dois. Mas antes de vermos como isso se deu no primeiro Natal, eu quero lhes afirmar, como um resuminho, se você quiser levar para casa, anotar aí no seu smartphone, faça isso. Uma frasezinha, resumo de tudo que nós vamos falar nessa manhã, nas próximas 3 horas. Deus sempre sabe como conduzir a nossa vida para o melhor. Deus sempre sabe como conduzir a nossa vida para o melhor. E a história bíblica nos mostrará, queridos, que o casal aqui que eu citei oscilou entre 2 decisões diante das situações que ele não podia controlar. A primeira decisão era agir de acordo com a normalidade do pensamento humano, agir como todo mundo faz. Ou a segunda decisão, que era depender exclusivamente de Deus. Então, agir como todo mundo agiria, a normalidade do pensamento humano, ou então, diante de situações que não podemos controlar, depender exclusivamente de Deus. Porque Ele sempre sabe como conduzir a nossa vida para o melhor.
Se você já leu os 4 evangelhos, já leu os 4 evangelhos? Veja aí se a pessoa ao seu lado já leu, por favor. Você percebeu que eles procuram elucidar a história e os ensinos de Cristo a partir de diversos ângulos. Por isso são 4. Parece que contando a mesma história, mas são ângulos diferentes, enfatizando detalhes conforme o público-alvo queria lê-los. Então, aqueles que nós chamamos de leitores de primeira mão do escrito, para quem o livro foi enviado. Pensando na história do Natal, você vai perceber que Marcos e João não deram muita atenção para os detalhes do nascimento de Jesus. Já temos Mateus enfatizando, o evangelista Mateus, enfatizando a maneira como José trabalhou com as situações que o envolveram e que ele não podia controlar. E Lucas procura destacar os posicionamentos de Maria diante das situações que ela não poderia controlar. Então, primeiramente, a partir de Mateus, se você conseguir abrir a sua Bíblia, capítulo 1 e verso 18, encontramos Deus colocando José em situações bem difíceis. Mateus 1,18. Começa José ouvindo que a sua noiva, que era a esposa prometida, estava grávida. Era uma situação muitíssimo delicada, mesmo na situação, na sociedade da época. Eles tratavam isso, queridos, com acusação e apedrejamento no final. Não tinha como escapar. E Mateus não relata como José descobriu que Maria estava grávida. Veja no verso 18, capítulo 1. Ele só diz literalmente assim: foi achada grávida. E aqui, só como curiosidade, temos o mesmo verbo grego da famosa exclamação do matemático grego, entre outras coisas, o Arquimedes. Lembra dele? Eureka! Tá aqui, é o mesmo verbo. Achei. Aqui na voz passiva, ela foi achada grávida. Muito provavelmente, Maria foi que contou para José o que tinha acontecido. Mateus é bem econômico nesses detalhes, mas é certo que Maria deve ter compartilhado isso com ele. Ainda estava em segredo. Você percebe no verso 19 que José amava mesmo Maria. Por isso ele decidiu libertá-la do compromisso, não expor a sua jovem esposa, a noiva quase esposa. Era um processo de 1 ano em que eles se comprometiam e se tratavam como marido e mulher, só não dormiam na mesma cama. Não queria expor essa sua esposa à vergonha pública e mais, a pena que iria se seguir por ela estar grávida fora do casamento. Diz o texto que ele queria fazê-lo de uma maneira secreta, assumindo que ele tinha feito mal para a moça. Se ele fugisse, ia mostrar para todo mundo que tinha sido ele o culpado, e a moça então seria poupada. Veja só o amor dele. Agora vemos no texto que ele agiu dentro da sua ética, do que ele achava ser melhor para a mulher que ele amava. Mas veja que depois dessa decisão, José não poderia mais voltar à sua cidade, nem à casa do seu pai. Nunca mais poderia ver a sua esposa em público, vamos dizer assim. Seria proscrito, estaria por conta própria. E é interessante vermos que mesmo assim, o texto não nos mostra José pedindo uma ajuda a Deus nesse primeiro momento. Cai o problema no colo dele e ele começa a trabalhar com isso dentro da sua razoabilidade. Por isso, no verso 20 vemos
enquanto ele ponderava isso, ele estava tentando processar dentro de si o que tinha acontecido. Enquanto ele fazia isso, Deus falou com ele e o alertou que essa atitude não deveria acontecer. Olha, você não pode agir dessa forma. Agora veja, querido, que Deus faz um milagre privando José por um tempo do privilégio que ele tinha de constituir por si só uma família. Se você olhar o texto, nem o nome do garoto José pôde escolher. O anjo disse: vai se chamar Jesus. Tudo bem. Você está vendo para onde eu quero levar você? Para o bastidor da história de Natal. José precisava assumir Maria, cuidar dela, e mais, mesmo sem poder consumar o seu casamento, o que para um homem, ainda mais naquela sociedade, era algo sacrificial. Mas mesmo tendo agido primeiramente segundo o que ele achava certo, queridos, segundo a sua cabeça, o que para José era mais razoável, mesmo ele agindo sem consultar a Deus, sem submeter aquela situação difícil em oração, sem buscar sábios conselhos de gente que poderia orientá-lo espiritualmente naquele momento, mesmo assim ele volta atrás e assume a segunda decisão que deveria ter tomado diante das situações que ele não poderia controlar. Veja o verso 24, o que diz: fez José como lhe ordenara o anjo do Senhor. Ele decidiu depender completamente de Deus. Ele se submeteu ao propósito de Deus, mostrando para si mesmo e para nós hoje que Deus sempre sabe como conduzir a nossa vida para o melhor. Você sabe disso? Que Deus sempre pode conduzir a sua vida para o melhor? Muito bem. Já a partir do Evangelho de Lucas, se você puder ir para lá, encontramos Deus colocando Maria em situações muitíssimo difíceis. Começamos no capítulo 1 e verso 27. Um anjo surge, ela vê o anjo, mas interessante que ela não se preocupa com aquele ser maravilhoso que apareceu. Mas o que a preocupou e deixou muitíssimo ansiosa foi a saudação do anjo. O anjo disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O que significa isso? Ganhei na loteria? Vou receber um caminhão de alguma promoção? Que esse anjo vem dizer que eu sou agraciada e o Senhor está comigo? Isso eu já sei. Maria, é o seguinte, você achou graça diante de Deus, vai ficar grávida. Verso 30. Olha que legal, vou ficar grávida. Era o que toda mulher saudável esperava. Era a afirmação da sua feminilidade. Era o sinal mais claro de bênção de Deus. E é claro, queridos, que ela pensou no seu esposo, no casamento que ainda não havia se consumado. Começou a raciocinar dentro da normalidade. Veja o verso 34. Ela começa a discutir com o anjo. No texto grego original você vê isso bem. Como é que eu posso ficar grávida, ô seu anjo, se ainda eu não tenho um relacionamento íntimo com meu noivo, esposo prometido? E aí a sua pergunta de novo trouxe à tona a ação de acordo com a normalidade do seu pensamento. Agora, na saudação do anjo, você vai perceber, versos 32 e 33,
que ele faz uma lista profética sobre quem seria o menino e o que ele faria. Mas apesar disso, essa lista não fez com que o coração de Maria fosse pacificado. O evangelista Lucas registra a pergunta de Maria de uma forma bem especial, dizendo que ela usou um futuro deliberativo, que na língua grega significa uma incerteza profunda e real. Como será isso? E no restante do verso, traduzindo de uma forma livre, ela teria dito o seguinte: eu não tenho como viabilizar isso agora e continuarei não tendo, porque ela usa aí um presente contínuo. Ela sabe que iria demorar para isso acontecer. Bom, aí o anjo volta a carga dizendo, verso 35, não, calma, vai ser pelo poder do Espírito Santo. Confuso isso, hein? Você não acha? Se ponha no lugar dela. Bom, grávida eu quero ficar. No meu casamento provavelmente deve ter começado aquele contrato, ainda ia demorar até que José fizesse uma casa, pudesse angariar dinheiro para a festa, o dote e assim por diante. E o anjo vem e... confuso isso, hein? Para mim é um negócio meio impossível. E aí no verso 37 o anjo diz para ela: Maria, mas parece impossível. E Deus é especialista em lidar com impossíveis dentro do seu propósito. Então, mesmo tendo agido primeiramente segundo o que ela achava ser certo, queridos, segundo a sua cabeça, o que era mais razoável, veja que ela volta atrás no texto e assume a segunda decisão que ela deveria tomar diante das situações que ela não podia controlar. Veja o verso 38. Ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela buscou um lugar de dependência de Deus, ela se submeteu ao Senhor, mostrando para ela mesma e para nós hoje que Deus sempre sabe como conduzir a nossa vida para o melhor. Bem, mas o que isso significa para nós hoje, queridos? Eu reconheço que há dificuldades em entender certas coisas e situações na nossa vida. Se Deus faz ou permite que as coisas aconteçam, eu não sei dizer direito. Mas olhando aqui para a história deles, percebemos que as dificuldades não pararam aí. Nós nem falamos sobre a sequência da história. Eles precisaram sair da sua cidade, fazer uma viagem de burrinho, não era nem primeira classe, esposa grávida, barrigão, imagina. Chegaram a Belém, Betlehem, a casa do pão, o lugar do suprimento, hein? Eles poderiam encontrar tudo o que precisavam, mas você vai notar que Deus não guardou para eles um quarto no Ibis da cidade. Pode ir lá que está no nome de vocês. Deus não fez isso. O texto mostra que eles tiveram que bater em diversas portas, mas mesmo assim, Deus não providenciou um bom samaritano que surgisse lá, visse a situação do casal e dissesse: não, deixa comigo, eu vou pagar um quarto para vocês ficarem. Também não apareceu ninguém que abrisse a sua casa à necessidade daquela mulher que estava para dar à luz. 45 minutos do segundo tempo, vai nascer. Deus não abriu uma porta para eles naquilo que a gente imagina que seria o normal. Agora perceba que também Deus não providenciou um enxovalzinho para o menino, né? Ele não teve um quartinho de bebê,
não teve uma porta onde pudesse pendurar o seu nome, não havia lá no hospital, nem hospital, não havia antessala para receber amigos e parentes. Não, Deus não fez isso. Ele foi nascer na manjedoura, no coxo dos animais. E eu acho que a expectativa da mãe e de um pai em relação ao filho não mudou tanto assim, não é? Tem gente até que vai para os Estados Unidos fazer o enxoval da criança. Não sei quem foi. Bom. Mas tudo isso, queridos, está relacionado com a maneira de ver a vida e as situações que nos envolvem. Ou eu olho todas as coisas a partir da perspectiva divina. E o que isso quer dizer? Que eu admito que sou uma pessoa limitada, que eu não consigo prever o futuro. Eu preciso de ajuda, preciso ser dirigido pelo Senhor, que conhece todas as coisas, por sua palavra, por conselheiros que Deus levanta, gente que conhece os propósitos de Deus, tem vivido isso, na consistência da palavra, e vão poder apontar caminhos para mim. Ou então eu olho as coisas da vida a partir da perspectiva humana, tento organizar a vida de tal maneira que faça sentido para mim, que eu procure prever o futuro através dos índices disponíveis, que se diz, o que os especialistas estão dizendo, e aí me preparar para esse futuro sozinho, agindo de acordo com a normalidade do pensamento humano. Mas o que estou lhes convidando a fazer nessa manhã é assumirem a segunda decisão, que é depender de Deus. Olhar a vida desse ponto de vista. Então, terminando, eu queria deixar alguns conselhos, se eu pudesse fazer. Mas como já sou avô, acho que dá, né, Luiz? Não saia decidindo as coisas da vida, queridos, desde as menores até as maiores, por meio do que lhe parece ser o melhor, ou que qualquer pessoa razoável faria. Por exemplo, não compre porque você tem dinheiro. Não faça isso. Procure pensar na vontade de Deus a respeito desse momento da sua vida, da estrutura da sua família. Ensine os seus filhos, os seus netos a fazerem o mesmo. A questão não é só poupar para ter, a questão é se Deus deseja que você tenha. Não saia dando para os filhos, para os netos, o que de bens materiais você não teve. Procure ofertar a eles, nesse Natal, o que lhes fará diferença para o resto da existência, que é o relacionamento pessoal com Cristo. Que é aquele amigo que vem, toma o seu lugar e nunca mais vai embora. Mesmo quando você ou sua esposa faltarem na vida dos filhos, Cristo estará lá. Louvado seja o seu nome. No rigor da noite e da solidão, das situações que não controlamos, Cristo está conosco. Não temeremos mal algum. Então não saia confiando nas previsões, na sabedoria aí sendo vendida em comprimidos. Não se deixe afetar pelos infortúnios da vida. Querido, não saia definindo estratégias e roteiros sem que antes você busque a orientação do Senhor pela sua palavra, pela oração,
pelo conselho de pessoas que tenham experiência de vida com Deus, que tenham bom perfume, com Deus e os seus propósitos práticos, para partilhar sabedoria com você. E assim, você vai poder determinar, e eu também, o que pensar, o que decidir, o que arrazoar, o que fazer sem hesitar, porque estaremos na dependência do Senhor. Porque Deus sempre sabe como conduzir a nossa vida para o melhor. O Senhor, eu clamo por mim e pelos meus queridos aqui nessa manhã. Nós somos tão frágeis, tão senhores de nós mesmos, temos tanto orgulho no trato da vida, achamos que a nossa saúde é eterna, que as realizações que temos conquistado são mérito nosso. Temos tanta dificuldade em olhar para nós mesmos a partir da realidade. Mas clamamos que o Senhor nos ajude a abrir mão da primeira decisão de agir segundo a normalidade, para que nós conquistemos agora e a partir de hoje um posicionamento claro e direto que nos leve à segunda decisão de dependermos do Senhor completamente, porque o Senhor sempre sabe como nos conduzir a vida para o melhor. Eu clamo por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão adiante de situações incontroláveis, por aqueles que estão com a vida num momento de tranquilidade, aqueles que estão vibrando por tantas coisas boas que estão acontecendo, que todos nós possamos ser conduzidos pelo Senhor nesse Natal, uma reflexão profunda que transforme a nossa vida, o nosso jeito de ser e de viver, que possamos mostrar a todos lá na casa da gente, os nossos parentes, os nossos vizinhos, que viver com Deus é estar nas mãos de alguém que sabe como conduzir a nossa vida para o melhor. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Será que você pode dar um abraço aí na pessoa ao seu lado? Vamos viver essa verdade? Deus abençoe.